Pessoal, vamos resolver a nona questão, ok? Vamos ficar bem atento à nona questão, ok? Para aquilo que está sendo pedido. Olha só, aqui nós temos uma barragem aqui, ó, tá certo? Uma barragem, uma água que foi represada, ok? E é muito comum, por exemplo, quando existe algum problema numa barragem, se contratar um mergulhador, né, para ele fazer um mergulho, tá certo? De uma determinada profundidade, para fazer uma limpeza de uma tubulação que entupiu, que está obstruída, ou então numa tubulação que precisa ser soldada, que precisa ser reparada. Então o mergulhador faz esse serviço, ok? Ele mergulha em barragem, como mergulha também em alto mar, sobretudo em plataformas da Petrobras para dar manutenção, tá certo? Em equipamentos em manutenções preventivas ou corretivas em equipamentos, tá certo? Então veja bem, a nona questão faz o seguinte: um mergulhador está submerso está submerso em uma represa, tá certo? Quando ele estiver a 16 metros, está aqui, olha. Quando ele estiver a 16 metros de profundidade, vamos supor, nesse ponto aqui, olha, ele foi fazer um mergulho para fazer um reparo aqui, nesse ponto aqui, está a 16 metros de profundidade. Qual será a pressão absoluta? Olha só essa palavra aqui, pessoal. Pressão absoluta. O segredo dessa questão está nessa palavra aqui, pressão absoluta, porque o aluno que está desatento, ele vai querer calcular a pressão hidrostática. E vai procurar a resposta que não vai encontrar. Entendeu? Pressão absoluta é a mesma coisa que pressão total. Vocês lembram que nós falamos isso? Então a pressão absoluta é igual à pressão total. E a pressão total, o que é a pressão total? É a pressão hidrostática mais a pressão atmosférica. Ok? Então vamos ficar atentos a essa questão, porque o problema está pedindo a pressão absoluta. Ok? Nós calcularmos somente a pressão hidrostática, não vai resolver, porque nós temos a pressão absoluta ou pressão total é a pressão hidrostática mais a pressão atmosférica. Tanto é que aqui, olha, o problema dá o valor da pressão atmosférica. Olha só, a pressão atmosférica tem a intensidade de 10 a quinta Newton por metro quadrado. Então vamos colocar esses dados aqui, todos de forma organizada, para a gente começar a fazer os nossos cálculos. Ok? O que o problema nos dá, pessoal? Ele nos dá a densidade da água. Nós temos que saber a densidade dessa água aqui, olha. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Só que nós não vamos usar essa densidade. Nós vamos usar aquela qual? 1000 quilograma por metro cúbico. Tá certo? Observe o seguinte, que a densidade de 1 grama por centímetro cúbico, ela pode ser convertida em quilograma por metro cúbico. E quando ela é convertida em quilograma por metro cúbico, fica igual a 1000 quilogramas por metro cúbico. É esse valor que nós vamos utilizar. Então, a densidade da água é igual a quanto? 1000 quilograma por metro cúbico. Tá certo? O que mais que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O que mais que o problema dá? Ele dá também a altura, olha só. Quando ele estiver a 16 metros de profundidade. Qual é a profundidade que ele está? A altura da coluna d'água? 16 metros. Qual é a outra informação relevante que nós precisamos aí? Nós precisamos da pressão atmosférica. A pressão da atmosférica é quanto? Aqui, ó. A pressão atmosférica é 10 a quinta Newton por metro quadrado. Então, eu vou colocar aqui, ó. 10 a quinta Newton por metro quadrado. Ok? Agora, nós vamos determinar primeiramente a pressão hidrostática. Porque a pressão, olha só, a pressão hidrostática é DGH, certo?
A pressão hidrostática é DGH. Então a pressão aqui, ó, pressão hidrostática é igual a D vezes o G vezes o A, o H. Então, quanto vale a pressão hidrostática? Quanto vale a densidade? A densidade acabamos de verificar que vale 1000. 1000 vezes o G. O G vale 10. Então, vou colocar 10 vezes a altura. A altura da coluna d'água. Tá certo? 16 metros. A altura da água que está sobre o mergulhador. Pessoal, essa multiplicação aqui dá quanto? Pressão hidrostática é igual. Olha só, novamente aqui eu tenho potência de base 10 e tenho 16. Como é que eu faço essa conta? Eu coloco 16, depois quantos zeros tem? 1, 2, 3, 4 zeros. Então eu coloco 4 zeros aqui. Ó. 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, ponto. Então 160 é o que, pessoal? Newton por metro quadrado. Tá certo? 160 mil newtons por metro quadrado. Então, a pressão hidrostática é a pressão que é exercida somente pela água, nesse ponto, é de 160 mil newtons por metro quadrado. Ok? Mas aí eu tenho que determinar, não quero a pressão hidrostática, eu quero a pressão total. A pressão total é o quê? É a pressão exercida pela água mais a pressão atmosférica, exercida pela atmosférica, pelos gases que estão na atmosférica, né? O peso de todo esse gás que está sobre a atmosfera. Então a pressão total é igual. Pessoal, veja bem, a pressão atmosférica, ela é quanto? Ela é 10 a quinta, 10 a quinta Newton por metro quadrado. Tá certo? Eu tenho que transformar essa pressão hidrostática numa potência de 10 a quinta também, porque senão não vou poder fazer a conta. A potência de base 10, quando eu for somar aqui, ela tem que estar na mesma base, entendeu? Tem que ser igual à potência de base 10. Como aqui é 10 a quinta, eu tenho que fazer essa pressão hidrostática para aparecer um 10 a quinta aqui também. De que forma eu faço isso? Olha, eu vou fazer o seguinte, ó, que a pressão hidrostática é igual. Vou transformar isso aqui, esse valor, em notação científica, tá certo? Vocês lembram quando a gente transformava em notação científica? Como é que era a notação? Era assim, ó, N vezes 10 elevado a N. Onde esse N aqui, olha, ele tinha que ser menor do que 10, tá certo? Então aqui eu tenho aqui o 16, olha. Se eu colocar 16 aqui, não vai dar certo, porque o N, esse valor aqui da frente, tem que ser menor do que 10. Qual é o número menor do que 10 aqui que eu posso colocar? 1,6. Então eu posso colocar 1,6. 1,6 ele é menor do que 10. Então agora eu vou colocar vezes 10. Agora, qual é o valor que eu vou colocar aqui? Eu vou considerar a vírgula aqui, ó. E vou passando essa vírgula aqui para a esquerda até chegar no 1,6. E vou contar quantas vezes eu passei. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes. Então eu coloco um 5 aqui. Ok? Aí eu coloco Newton por metro quadrado. Agora sim, eu tenho essa pressão atmosférica aqui, que é 1,6 vezes 10 a quinta, Newton por metro quadrado. Eu vou substituir aqui, olha. 1,6 vezes 10 a quinta. Esse 1,6 vezes 10 a quinta, eu vou somar, olha, mais a pressão atmosférica. Quanto vale a pressão atmosférica? Está aqui, olha. A pressão atmosférica vale 10 a quinta. 10 a quinta. Tá certo? É por isso que eu coloquei em 10 a quinta, porque a pressão atmosférica aqui estava em 10 a quinta. Então teria que aparecer 10 a quinta aqui para poder fazer a soma. Ok? Vocês lembram que eu falei para vocês que aqui na frente tinha um 1 vezes 10 a quinta? Certo? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu vou ter que fazer essa soma aqui, ó. Que a pressão total é igual a 1,6 vezes 10 a quinta mais 1 vezes 10 a quinta. É como se tivesse aqui, pessoal, 1,6x mais 1x.
1,6 mais 1 é 2,6. Então vai ficar 2,6 vezes 2,6 vezes 10 à quinta. Ok? Newton por metro quadrado. Essa é a pressão atmosférica absoluta. É a pressão absoluta. Ok? Ou pressão total é a mesma coisa. É 2,6 vezes 10 à quinta. Newton por metro quadrado. Ok? Qual é a alternativa correta aqui, pessoal? 2,6 vezes 10 à quinta. É letra C. 2,6 vezes 10 à quinta, Newton por metro quadrado, letra C. Tá certo? Ok, pessoal? Então, qual é a fase mais crítica que eu acho aqui, pessoal? É aqui, olha. Você entender que a densidade da água é 1000 kg por metro cúbico, tá certo? Porque o problema dá aqui 1 grama por centímetro cúbico. Você transforma, vai dar 1000 kg por metro cúbico, tá certo? Aí você tem que usar esse valor de 1000 kg para fazer o cálculo aqui, ó, tá? Aí você tem aqui, ó, que a pressão hidrostática é dGH. A densidade é 1000, que é a densidade da água, que é esse 1000 que eu coloquei aqui, vezes o G, que é 10, a aceleração da gravidade, que é 10, tá aqui, e a altura é a altura da coluna d'água, que está sobre o ponto que eu quero determinar a pressão, que é 16, faço essa multiplicação aqui, ok? Agora, fiz a multiplicação, transformo isso aqui em potência de base 10, tá certo? Sendo que esse valor aqui não pode ser maior do que 10, olha. Esse valor aqui, ó, n vezes 10 elevado a n. Esse n aqui, ó, não pode ser maior do que 10, tem que ser menor do que 10. Então, como eu tenho 160 aqui, tem que ser maior do que 10. Daqui, qual é o valor que eu posso colocar menor do que 10? 1,6. Eu coloco 1,6 vezes. Aí a vírgula veio para cá, então conta aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Eu coloco vezes 10 à quinta, porque andou 5 vezes a vírgula aqui. Ok? A parte mais crítica é essa transformação aqui, olha. Desse valor aqui para a notação científica. Tá certo? Porque esse valor aqui da pressão hidrostática, nós temos que somar com a pressão atmosférica, que é 10 elevado à quinta. Ok, ó. A pressão atmosférica é 10 elevado à quinta. Então, a pressão total é a pressão hidrostática mais a pressão atmosférica. A pressão hidrostática está aqui, 1,6 vezes 10 à quinta, mais 1 vezes 10 à quinta. 10 à quinta, 10 à quinta, tranquilo, eu poderia colocar em evidência e somar 1,6 mais 1. 1,6 mais 1 é 2,6. 2,6 vezes 10 à quinta, ok, é a resposta. Ok? Pessoal, faça essa questão pelo menos umas 3 vezes, tá certo? Com cuidado e tendo cuidado nessa transformação aqui e nessa soma aqui, porque aqui eu acho que é a parte mais crítica que vocês podem ter dificuldade, ok?